Olá, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês um pouco da história da nossa vida, de como tudo começou. Era mais ou menos meados de outubro, quando o Sebastião chegou em casa um dia muito cansado do trabalho cotidiano, porque a gente tinha um arrendamento e a gente pagava mais de R$ 1.000 por mês para manter aquele lugar. Além disso, a gente tinha umas 50 cabeças de gado e o terreno não era suficiente para produzir a pastagem necessária para tratar deles. Daí, todos os dias, bem cedinho, lá pelas 3 horas da manhã, eu já preparava a marmita e colocava dentro do embornal para ele levar. Ia ele e o meu filho, o Vinícius, aquele que sempre tá junto com ele nos vídeos aí de fim de semana. E aí os dois saíam bem cedo. A gente na época não tinha o trator. A gente tinha só uma pampinha bem antiga que a gente utilizava para carregar o capim. E os dois andavam o tempo inteiro aí nas beiras de estrada procurando trato para levar para os nossos animais. Aí nesse dia ele chegou em casa muito cansado, tava com cãibra. Aí deitou lá no ladrilho e ficou lá desanimado. E aí eu falei: calma, amor, que Deus sempre abençoa e a gente consegue atingir as nossas metas. E aí eu falei: meu Deus, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque do jeito que tá difícil. O dinheiro no final do mês mal dá pra gente pagar as contas. E ele tem que ficar trabalhando o tempo inteiro. Meu filho ainda estudava, ia para a escola todo dia à noite, cansado, né? De trabalhar o dia inteiro. Aí eu pensei, será que eu vou fazer um financiamento, tentar ver alguma coisa? E aí eu tinha observado que na estrada, no caminho perto da nossa casa, tinha um terreno à venda. E esse terreno já era na área rural. Só que na época a gente não tinha dinheiro suficiente para comprar. Aí eu pensei, eu vou ao banco e vou ver como que funciona a questão de financiamento para aquisição de um terreno rural. E aí eu até falei com um tio que eu tenho, né, que ele tem um pouquinho mais de condição, e aí ele falou: não, até uns 50 mil, se você precisar, eu te arrumo para vocês comprarem o terreno. Mas só que o terreno tinha muito imposto para pagar, tudo atrasado. E também não tinha casa, né? A gente ia ficar num lugar que não tinha nem onde a gente dormir. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: ah, meu Deus, o senhor podia me dar um sinal do que eu posso fazer para melhorar essa situação. E aí a gente foi dormir naquele dia, né? Ele estava muito cansado. Eu fiz lá um soro caseiro para ele. Ele tomou, depois animou um pouco, tomou um banho e foi dormir. E aí a gente conversando à noite, ele falou: ah, eu tô um pouco desanimado. A gente vai colher o capim todo dia. Às vezes é perto de uma casa e as pessoas falam pra gente que se assustou. O que você tá fazendo aqui na margem do meu quintal, do meu riacho? E aí eu tô um pouco desanimado, não sei se tá valendo a pena. E aquela fala dele me deixou muito triste, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o melhor pra ela, a felicidade dela, né? Então eu falei: fica calmo que amanhã é outro dia e as coisas vão estar melhor. E aí eu fui atrás de ver essas questões do financiamento, mas no fim não deu muito certo, porque a forma como os bancos lidam com isso é diferente do que a gente precisava. Mas eu não desisti não. Aí eu falei com meu filho mais velho, porque ele já fazia faculdade,
né, tinha lá algumas economias que ele vinha guardando. Ele falou, não, mãe, se precisar eu te arrumo o que eu tenho aqui. E aí você compra lá o terreno pro pai. Mas nesse meio tempo, ele foi trabalhar na casa de um amigo dele para fazer uma pequena reforma, porque às vezes ele trabalha como pedreiro também, né, para ganhar um dinheirinho extra. E aí o amigo dele falou para ele que estava querendo vender o sítio. Aí ele chegou em casa e até me falou, ele falou, mas isso não é pra gente não tá dentro da nossa alçada. Aí eu fui dormir, pedi a Deus que me desse uma orientação, né? E aí no outro dia cedo, eu falei pra ele, falei, amor, acho que a gente devia ir lá ver esse sítio. Ele falou, mas a gente não tem o dinheiro pra comprar. Eu falei, mas se ele tiver que ser nosso, Deus vai prover, né? Como que a gente vai conseguir? Daí era um sábado e o Patrolinha vinha trabalhar com a gente. E ele já ajudava meu marido em alguns dias da semana a colher o capim, né, e cuidar do gado ali. Aí os dois trabalharam o dia inteiro, chegou pro almoço. E aí eu falei, a gente vai ver hoje o sítio do seu Inácio. Aí o meu cunhado ainda brincou, né, falou assim, vocês não tem nem onde cair morto. Como é que vocês querem comprar um sítio? E um sítio daquele tamanho, ele custa mais de 700 mil. Falei, mas se tiver que ser nosso, Deus vai prover o que a gente precisa. E aí, quando foi à tarde, a gente tomou banho, né? Aí meu marido falou, então vamos lá. A gente vai lá só sem compromisso, só para conversar mesmo. E aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, a esposa dele estava lá, mas ele tinha saído. Ela recebeu a gente muito bem, chamou a gente para entrar, né? E aí a gente conversando, só que a gente não falou nada que tinha ido lá para comprar o sítio, não. Aí ela falou, eu orei essa noite, né, para Nossa Senhora mandar um comprador pro sítio aqui, porque eu não tô aguentando mais morar aqui. Eu tô me sentindo assim muito triste e o barulho do gado me incomoda. E eu tô precisando sair daqui, mas os compradores que têm vindo aqui, eles não têm apresentado uma proposta que agrade a gente. Aí o meu marido brincou. Então chegou a pessoa certa. Eu tenho muita vontade de ter um sítio. Só tá me faltando a verba. Aí ela falou, mas isso a gente dá um jeito, Sebastião, né? Aí a hora que o Inácio chegar, vocês conversam. Mas daí ele tava demorando um pouco, aí a gente se despediu e foi pra casa. Fomos dormir. E aí eu fiquei pensando, né? E pedindo a Deus para que houvesse um sinal se era mesmo a coisa certa a fazer. Daí no outro dia eu fui trabalhar e aí quando eu cheguei lá no meu trabalho, uma das minhas amigas me falou, nossa, eu sonhei que você morava numa casa que tinha um corredor muito longo e eu fui te visitar. E no fundo desse corredor tinha um quadro de Nossa Senhora. E aí eu passei um dia muito bom lá na sua casa, eu fiquei muito feliz. E aí, naquela hora, eu senti tocar no meu coração que aquele era o sinal que Deus estava me dando, de que ia dar tudo certo e que a gente podia continuar sonhando com o nosso sítio. Aí, no outro dia, meu marido voltou lá e conversou com o dono do sítio. E aí, ele falou pro meu marido, falou, aqui a gente tem uma escritura separada para as duas partes. A minha parte é a parte do meu irmão. Você pode escolher com qual das duas você quer ficar. Pode ser essa aqui onde a gente mora, que tem a casa e as canas. Ou pode ser a do outro lado, que tem o poço artesiano, tem as granjas e tem uma casa menor. Daí o terreno é um pouco menor, mas tem essas benfeitorias. Aí o meu marido falou, então depois a gente vem aí pra ver. Aí a gente combinou um dia, né, pra poder ver as duas casas, ver os terrenos.
Mas a gente ainda estava procurando os meios para poder fazer o pagamento. E aí a gente tinha combinado de pegar uma parte do dinheiro com o meu filho, vender as vacas que a gente tinha, pegar uma outra parte com o meu tio e o resto que sobrasse, a gente fazia um empréstimo no banco. Mas aí Deus é tão bom, que o filho do sobrinho, né? O sobrinho, na verdade, do seu Inácio resolveu ir lá ver as nossas casas. Porque a gente tinha 2 casas, né? Aí ele resolveu ir lá ver e gostou da casa. Aí ele combinou com o pai dele pra pegar as casas no negócio. E foi aí que deu tudo certo. Porque aí a gente conseguiu, né? A gente deu as 2 casas, devolveu uma parte em dinheiro e ficou com a parte do terreno, que é essa que a gente tem hoje. E aí junto a gente também conseguiu ficar com o trator, porque aí como as casas entrou no negócio, ficou mais pouco para ser pago. E de lá para cá a gente vem trabalhando aqui no sítio, adquirindo de novo os animais, porque nesse meio tempo a gente ficou praticamente zerado, né? Mas aí o meu filho, que eu falei para vocês, arrumou um pouco de dinheiro pra gente, pra comprar o trator que eu falei, comprar algumas bezerras no leilão. E aí a gente começou tudo de novo. E graças a Deus estamos aqui. E é isso.